Minha esposa me entregou os papéis do divórcio. No funeral do meu pai. Disse que já tinha esperado bastante. Eu não reagi. 3 meses depois, o advogado dela descobriu que tudo estava em um fundo fiduciário. Meu pai tinha configurado tudo antes de morrer. Ela assinou uma renúncia sem nem ler. E aí, Reddit, tudo isso aconteceu nos últimos 6 meses, e eu ainda estou processando quanto minha futura ex-esposa conseguiu se afundar sozinha. Se ajeitem aí, porque essa história é longa. Tenho 34 anos e trabalho como engenheiro de rede sênior em uma empresa de tecnologia. Salário decente, cerca de $140 mil por ano. Construí minha carreira do zero, começando como suporte técnico. Meu pai era um empreiteiro aposentado que construiu casas personalizadas por 40 anos antes de vender o negócio, 5 anos atrás. Cara inteligente, sempre me dizia para proteger o que conquistei. Minha esposa, Emily, tem 32. Trabalha meio período como instrutora de yoga. Ganha talvez uns 25 mil por ano dando aulas em um estúdio boutique no centro. Nos conhecemos numa festa de amigos, e no começo achei que ela fosse incrível. Independente. Tinha o próprio caminho. Não parecia o tipo que se importava com dinheiro. Isso mudou depois de uns 3 anos de casamento. Começou de forma sutil. Comentários sobre como os maridos das amigas levavam elas para viagens melhores. Como fulano tinha acabado de comprar um SUV de luxo. Por que a gente não estava comprando uma casa maior num bairro melhor? Eu ganhava bem, mas não era idiota. Contribuía ao máximo para a aposentadoria. Mantinha 6 meses de fundo de emergência. Investia o resto. A casa onde morávamos era uma bela casa de 3 quartos que meu pai me ajudou a comprar antes do casamento. A hipoteca era de apenas $180 mil porque ele bancou metade da entrada como presente antecipado de herança. Emily odiava o fato de a casa ser tecnicamente minha. Tínhamos feito uma avaliação há 2 anos e ela foi avaliada em $520 mil. Desde então, ela começou a deixar escapar comentários sobre colocar o nome dela na escritura. Somos casados. O que é seu é meu também. Esse tipo de conversa. Eu sempre desviava. Alguma coisa no meu instinto me dizia para não fazer isso. A melhor amiga dela, Vanessa, era puro veneno. Divorciada 2 vezes antes dos 30. Estava sempre enchendo a cabeça da Emily com o papo de que eu era controlador financeiramente. Só porque eu não deixava ela gastar o que quisesse, quando quisesse. Nós tínhamos uma conta conjunta para despesas da casa, onde eu colocava 4 mil por mês. Emily contribuía com uns 800. Ela também tinha a própria conta para o dinheiro dela. Mas, de alguma forma, o fato de eu não dar acesso ilimitado às minhas contas me fazia o vilão. Vanessa vinha em casa, tomava meu café, sentava no meu sofá e ainda me dava sermão sobre casamento moderno. Falava sobre como casais devem ter transparência financeira total. Como homens de verdade não fazem suas esposas pedirem dinheiro. E isso vindo de alguém que vivia da pensão do segundo marido e já estava de olho no terceiro. Eu devia ter percebido os sinais antes. Uns 4 anos depois do casamento, Emily começou com esse hábito de comparar nossa vida com a de todo mundo. A prima comprou um apartamento na praia. Por que a gente não tinha um? A colega de trabalho ganhou um BMW novo do marido no aniversário. Por que eu era tão duro? Esquecendo convenientemente que fazíamos 2 viagens por ano e que eu tinha comprado um Lexus novinho para ela 3 anos antes. O senso de direito dela só crescia. Primeiro foi a sugestão de que eu devia pagar o empréstimo estudantil dela, já que éramos casados. Depois quis reformar a cozinha, mesmo estando perfeita. Em seguida, começou a insistir em comprar uma casa no lago como investimento. Toda a conversa virava sobre gastar mais dinheiro com o que ela queria. Eu sou um cara prático. Cresci vendo meu pai trabalhar até o limite construindo o próprio negócio. O vi abrir mão de luxos para poder investir em equipamentos e estoque. O vi economizar cada centavo possível. Ele me ensinou que riqueza não é ostentar. É segurança e liberdade. Emily nunca entendeu isso. O ponto de ruptura com a Vanessa aconteceu uns 6 meses antes de tudo desmoronar. Ela estava lá para mais um daqueles brunches semanais das duas, que sempre terminavam com Emily me pedindo alguma coisa nova. Dessa vez, ela queria $15 mil para investir no novo negócio de óleos essenciais da Vanessa, um esquema de pirâmide disfarçado. Não é esquema de pirâmide, insistia Emily. É marketing de rede. A Vanessa está ganhando 6 dígitos. A Vanessa está mentindo. Então me mostra a declaração de imposto dela. Você não confia que eu posso tomar minhas próprias decisões de negócio? Eu não confio que a Vanessa não vai te enganar e sumir com 15 mil que nunca mais veremos. Brigamos por 3 dias. Eu não dei o dinheiro. A Vanessa começou a postar indiretas nas redes sociais sobre homens tóxicos e abuso financeiro. Emily parou de falar comigo por uma semana, dormindo no quarto de hóspedes e agindo como se eu tivesse cometido um crime imperdoável por não financiar a óbvia fraude da amiga. O tratamento de silêncio durou 9 dias. 9 dias dela batendo portas, bufando dramaticamente sempre que eu entrava no cômodo, e fazendo comentários altos ao telefone com a Vanessa, só para eu ouvir. Finalmente, ela quebrou o silêncio para me dizer que eu era emocionalmente travado e incapaz de apoiar seus sonhos. Os sonhos dela, aparentemente, envolviam perder $15 mil em óleos aromáticos.
Foi aí que comecei a notar a Emily muito mais grudada no celular. Virava a tela quando eu passava, saía para atender ligações, trocou a senha, que antes era a data do nosso aniversário, para uma que eu não sabia. Sinais clássicos, mas eu não tirei conclusões precipitadas. Talvez só estivesse sendo mesquinha por causa do lance dos olhos. Aí meu pai adoeceu. Câncer de pâncreas. Do diagnóstico até a morte foram 4 meses. A coisa mais rápida e brutal que já presenciei. Meu pai passou de um homem forte, que aos 70 ainda conseguia erguer armação de casa, para um esqueleto que mal andava até o banheiro. Eu passava todas as noites na casa dele depois do trabalho. Tirei férias para levá-lo às consultas. Nos últimos meses, o mudei para o quarto de hóspedes para cuidar dele direito. Emily reclamou o tempo todo. Dizia que estava atrapalhando nossa rotina e que não tinha se casado para ser cuidadora. É o meu pai, e ele está morrendo. Onde mais ele deveria estar? Num centro de cuidados. É para isso que eles existem. Brigamos por isso também. Ela chegou a tentar me fazer sentir culpa pelo custo dos remédios e suprimentos dele. Como se eu devesse deixá-lo sofrer para economizar uns poucos dólares por mês. Só os medicamentos custavam cerca de 800, mesmo com seguro. Emily agia como se eu estivesse nos levando à falência só por querer que meu pai tivesse conforto nas últimas semanas. Devíamos estar economizando para o nosso futuro, disse uma noite, enquanto meu pai dormia no quarto ao lado. Não gastando tudo com alguém que já viveu o bastante. Eu olhei para ela como se nunca a tivesse visto antes. Você está falando do meu pai. Só estou sendo prática. Você é quem sempre fala de ser prático com dinheiro. Existe prático, e existe ser sem coração. Adivinha qual você está sendo agora? Ela revirou os olhos e voltou a rolar o feed no celular. Aquele momento já deveria ter me dito tudo o que eu precisava saber. Emily mal falava com meu pai no último mês. Saía de casa quando as enfermeiras vinham. Dava desculpas para não ajudar em nada. E estamos falando de um homem que sempre foi generoso com ela. Que ajudou a comprar nossa casa, que a acolheu como filha, e ela não conseguia sequer sentar com ele por 1 hora. Meu pai percebeu. Nunca falou nada, mas dava para ver nos olhos dele. A decepção. O entendimento. Ele sempre foi bom em ler pessoas. Construiu um negócio de sucesso em parte por saber quem pagaria em dia e quem não. Quais empreiteiros eram confiáveis e quais eram problema. Ele estava lendo a Emily o tempo todo. 2 semanas antes de morrer, ele me chamou no quarto enquanto ela estava em uma aula de yoga. Ele estava mal. Mal comia. Lutava para ficar acordado mais de 1 hora. Mas quando entrei, o olhar dele estava firme e lúcido. Filho, precisamos conversar sobre algo importante. Ele parecia sério. Não aquele sério triste de quem está morrendo. Mas o sério de quem está em reunião com o advogado. A Emily vai te deixar. Eu comecei a protestar. Mas ele levantou a mão. O mesmo gesto que usava a vida toda quando queria que eu calasse a boca e ouvisse. Já vi isso antes. Vi o filho do meu sócio passar pela mesma coisa. A esposa era um doce até o pai dele morrer. Depois pediu o divórcio 6 meses depois. Tentou levar metade de tudo, incluindo a herança. Sua mãe viu isso também antes de partir. Falamos sobre isso naquela época. Ela tinha medo de que acontecesse com você. Mamãe morreu quando eu tinha 19. Câncer também. De outro tipo, mas igualmente cruel. Meu pai nunca se casou de novo. Dizia que ela era única para ele. E que não tinha interesse em substituí-la. Não quero que isso aconteça com você, continuou ele. Então fiz algo com meu advogado há uns 3 anos. Quando comecei a notar o jeito que a Emily olhava para os bens, não para as pessoas. Tudo que estou te deixando vai para um fundo fiduciário. A casa, os carros, os investimentos, tudo. Você é o único administrador e beneficiário. A Emily não pode tocar em nada disso num divórcio. Pai, eu não acho que ela, deixa eu terminar. O fundo foi criado antes do seu casamento. Tecnicamente, foi criado 9 anos atrás, logo antes de você me apresentar a Emily. Chame de intuição de pai. Inclui a casa onde você mora agora, já que fui eu quem pagou a entrada. Tecnicamente, eu era dono da metade até a semana passada, quando transferi minha parte para o fundo. O seu nome está na escritura, mas o fundo detém o controle majoritário. O mesmo vale para os 2 imóveis de aluguel que você nem sabia que eu tinha. O mesmo vale para os 740 mil dólares em investimentos e para o caminhão quitado que está na minha garagem. Eu senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão de verdade. 740 mil dólares. Que imóveis de aluguel? Economizei a vida toda. Vivi abaixo das minhas posses. Investi com inteligência. Os imóveis são lá na Elm Street. 2 duplex que comprei nos anos 90 por quase nada. Eles vêm gerando renda há 20 anos. Estão quitados agora. Juntos, valem cerca de 760 mil dólares e rendem 3.400 por mês, já descontando despesas e taxas de administração. É tudo seu agora. Bem, tecnicamente é do fundo agora. Funciona da mesma forma. Minha cabeça girava.
Eu sabia que meu pai vivia bem, mas não fazia ideia de que ele tinha acumulado tanto. Por que o senhor nunca me contou? Não precisava. Você estava ocupado construindo sua própria vida, sua própria carreira. Eu me orgulhava disso. Ainda me orgulho. Mas eu me recusaria a deixar uma instrutora de yoga, que não consegue nem sentar com um homem morrendo, sair levando metade do que levei 40 anos para construir. Ele tossiu, aquele som úmido e fraco que me deu vontade de chamar a enfermeira. Mas ele fez um gesto para eu deixar. A Emily vai surtar quando descobrir, eu disse. Meu pai sorriu, com mais vida no rosto do que tivera nas últimas semanas. Essa é a melhor parte. Lembra daqueles papéis que fiz vocês assinarem quando compraram a casa? Aqueles de transferência de titularidade. Eu lembrava. Meu pai tinha refinanciado alguma coisa, ou transferido propriedade, algo assim. Precisava das nossas assinaturas para tornar tudo legal. Sentamos no escritório do advogado dele e assinamos umas 6 ou 7 páginas de documentos. Isso foi há uns 5 ou 6 anos. Aquilo não era só uma transferência, ele disse. Lá no meio havia uma cláusula de renúncia de beneficiária, onde a Emily reconhecia que não tinha direito a nenhum bem transferido de mim para você, nem em vida, nem após minha morte. Meu advogado escondeu isso no meio do texto jurídico na página 4. Você leu tudo, porque eu te mandei conferir especificamente as páginas 3 e 4 pelas cláusulas de responsabilidade. Mas a Emily só assinou onde a gente apontou. Não leu uma única palavra. Ainda chegou a rubricar 6 seções diferentes sem olhar o que estava rubricando. Ele chegou a rir um pouco. Depois tossiu de novo. Meu advogado disse que foi a cláusula mais à prova de brechas que ele já redigiu. Passou 3 horas garantindo que cada palavra resistiria em tribunal. A Emily não pode tocar em nada do que veio de mim. E como a casa é tecnicamente do fundo, mesmo com seu nome na escritura, e seus carros estão em nome de uma LLC pertencente ao fundo, e o 401k que estou te deixando vai direto para a estrutura do fundo, ela não recebe nada além do que estiver na conta conjunta de vocês e nas contas dela. Isso parece até cruel, pai. Não, filho. Cruel é se recusar a ajudar a cuidar de um homem morrendo porque é inconveniente. Cruel é reclamar do preço dos remédios enquanto eu tento não gritar de dor. Cruel é planejar sua saída enquanto o marido assiste o pai morrer. Eu não estou sendo cruel. Estou sendo protetor. É diferente. Ele estendeu a mão e segurou a minha com o pouco de força que ainda tinha. Se a Emily realmente te ama, isso não vai importar. Ela vai ficar, independente do dinheiro. Se ela for o que eu acho que é, você vai descobrir rápido depois que eu me for. De qualquer forma, você está protegido. É o máximo que um pai pode fazer. E se o senhor estiver errado sobre ela? Então eu estou errado, e você vai ter uma boa rede de segurança para o futuro. Mas eu não estou errado. Observe o que acontece nos próximos meses. Ela já desistiu de você, filho. Eu posso ver. Ela só está esperando. Ele morreu 13 dias depois, às 4h17 da manhã de uma terça-feira. Eu estava segurando a mão dele. Emily dormia no nosso quarto e nem saiu quando a enfermeira de cuidados paliativos confirmou o horário da morte às 4h19. Tive que ir acordá-la para dizer que meu pai tinha morrido. A resposta dela? Ok. Vou voltar a dormir. Resolvemos tudo de manhã. Sem lágrimas. Sem abraço. Sem consolo pro homem que acabará de perder o pai. Só virou pro lado e voltou a dormir. Fiquei sentado ao lado do corpo do meu pai até a funerária chegar às 6 da manhã. Segurei a mão dele, mesmo já ficando fria. Agradeci por tudo. Prometi que seria inteligente com o que ele me deixou. A enfermeira, uma senhora chamada Dorothy, que já tinha visto de tudo, colocou a mão no meu ombro e disse algo que nunca esqueci. Sua esposa não veio? Balancei a cabeça. Então seu pai estava certo em te proteger. Já vi isso antes. Tem gente que enxerga a morte como uma oportunidade, não como uma perda. Se cuida, rapaz. O funeral foi na sexta. Nada extravagante. Meu pai odiava exagero. Cerimônia simples na funerária. Umas 40 pessoas. Depois o enterro ao lado da minha mãe no cemitério Riverside. Fiz um discurso curto sobre o quanto meu pai era trabalhador, gentil e sábio. Alguns dos antigos colegas dele também falaram algumas palavras. O ex-sócio dele fez um discurso que fez todo mundo rir e chorar ao mesmo tempo. Tudo durou cerca de 90 minutos. Eu me segurei bem até abaixarem o caixão. Aí a ficha caiu de vez. Os 2 pais se foram. A última ligação com a minha infância. Com minha história. Com o homem que me ensinou o que é ser homem. Desaparecendo debaixo da terra. Não tenho vergonha de dizer que chorei. Emily ficou do meu lado, seca. Olhando o celular 2 vezes durante o enterro. Depois fomos para a recepção no escritório do advogado do meu pai. Tinham preparado uma sala de reuniões com sanduíches, café e alguns biscoitos. Nada luxuoso. Simples, como ele queria. Eu estava conversando com o ex-sócio do meu pai sobre alguns terrenos que eles haviam desenvolvido juntos, quando Emily se aproximou com uma expressão estranha. Não era de tristeza. Nem de empatia. Era de determinação. Quase de empolgação.
Ela carregava uma pasta amarela nas mãos. Precisamos conversar, disse ela, em tom baixo, mas firme. Agora. Em particular. Me desculpei e a segui até uma sala vazia no fim do corredor. Ela fechou a porta atrás de nós. E antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela abriu a pasta e eu vi as palavras petição de dissolução de casamento no topo da primeira página. Estou pedindo divórcio, anunciou. Sem preâmbulo. Sem emoção. Sem construção de contexto. Soltou como se dissesse que ia até a loja. Esperei o bastante para fazer isso. Não queria deixar seu pai mal enquanto estava doente. Mas ele se foi, então aqui estamos. Fiquei olhando para ela. Estávamos literalmente na recepção do funeral do meu pai. As pessoas estavam a poucos metros comendo sanduíches de ovo e tomando café, no funeral do meu pai, e minha esposa estava me entregando os papéis do divórcio. Você está fazendo isso agora? Hoje? Eu queria ter feito há 6 meses. Mas a Vanessa disse que pegaria mal se eu saísse enquanto seu pai ainda estava morrendo. Então esperei. Mas cansei de esperar. Pode ler tudo e passar para o seu advogado. Eu já tenho o meu. Que advogado? Arrume um. Você vai precisar. Estou pedindo metade de tudo. A casa. Os carros. Sua aposentadoria. Tudo. 7 anos de casamento me dão direito à metade dos bens conjugais. Ela chegou a sorrir ao dizer essa última parte. Não foi um sorriso triste. Nem arrependido. Foi um sorriso satisfeito. Como se tivesse planejado aquele momento por meses e agora estivesse saboreando o resultado. Você parece já ter tudo planejado, falei devagar. Estou conversando com a Patrícia há 3 meses. Ela é a melhor advogada de divórcio do estado. Disse que tem um ótimo caso. Você ganha quase 6 vezes mais do que eu. Provavelmente vou conseguir pensão também. Foi nesse momento que tudo se encaixou. Meu pai estava certo. Ele previu tudo com precisão. Entendido, respondi. Peguei a pasta. Não abri. Não folheei as páginas. Não discuti, não gritei, não implorei para ela mudar de ideia. Apenas peguei a pasta e caminhei até a porta. O sorriso dela vacilou. É só isso? É tudo o que você vai dizer. O que você quer que eu diga? A maioria dos homens ficaria furiosa agora. Irritado. Alguma reação. Você tomou sua decisão. Nada do que eu disser vai mudar isso. Você nem vai lutar por nós. Virei e olhei para ela. Realmente olhei. A mulher com quem estive casado por 7 anos. Com quem construí uma vida. Em quem confiei totalmente. E tudo que senti foi cansaço. Você acabou de me entregar papéis de divórcio no funeral do meu pai. Você nem saiu do quarto quando ele morreu. Você reclamou do custo dos remédios dele enquanto ele agonizava. E está aqui agora me dizendo que planejou tudo isso com uma advogada durante 3 meses enquanto eu via meu pai definhar. Por que, exatamente, eu deveria lutar por isso? Ela abriu a boca, mas nada saiu. Voltei para a recepção. Coloquei a pasta no carro. E terminei de conversar com os convidados. Cumprimentei as pessoas. Agradeci pelas condolências sobre meu pai. Agradeci por terem ido. Voltei para casa naquela noite e dormi no quarto de hóspedes. Emily ficou surpresa por eu não estar devastado. Passou os dias seguintes tentando arrumar briga por causa disso. Você não quer saber por quê? Nem um pouco. Tô falando sério. Não quer saber o que fez de errado. Tenho certeza de que você vai me contar eventualmente, querendo eu ouvir ou não. Você é impossível. A maioria dos homens estaria implorando agora. Tentando consertar as coisas. Eu não sou a maioria dos homens. E não tem nada para consertar. Você deixou bem claro que acabou. Isso a deixou furiosa. Ela queria drama. Queria me ver quebrado, implorando. Queria sentir que eu estava despedaçado para poder justificar a decisão dela. Em vez disso, eu apenas existia ao redor dela como um colega de quarto que me irritava de leve. Ela tentou outra abordagem. Você vai se arrepender disso. Quando estiver sozinho nesta casa, vai desejar ter tentado mais. Talvez. Ou talvez eu me sinta aliviado por não ter que lidar com alguém que vê a morte do meu pai como um momento perfeito para lucrar. O rosto dela ficou vermelho. Não é disso que se trata. Então do que se trata, Emily? Me explica. Por que me entregar papéis de divórcio no funeral dele? Por que esperar exatamente até ele morrer para pedir o divórcio? Por que passar 3 meses planejando isso com uma advogada enquanto eu estava de luto? Ela não respondeu. Só saiu batendo a porta do quarto. Na segunda-feira de manhã, liguei pro advogado do meu pai, Leonard. Contei sobre os papéis do divórcio. Ótimo, ele disse sem hesitar. Seu pai previu isso quase na semana certa. Disse para eu esperar algo entre o funeral e 2 semanas depois. Passe aqui amanhã às 2, e vamos revisar tudo. E, sob nenhuma circunstância, conte a Emily sobre o fundo até que a advogada dela protocole todos os papéis iniciais. Deixe que ela faça os cálculos com informações incompletas.
Quanto maior o choque depois, melhor. Na terça, me encontrei com Leonard no escritório dele. Levei os papéis do divórcio que Emily tinha me dado. Ele olhou e chegou a rir. Ela está pedindo metade de tudo. A casa, os veículos, as aposentadorias, até metade de qualquer herança que você receba. Isso é lindo. Ela não faz ideia do que está por vir. Ele me explicou toda a estrutura. O fundo era blindado. Criado 9 anos atrás, meses antes mesmo de eu conhecer a Emily. Todos os bens do meu pai estavam lá dentro. A casa onde eu morava era tecnicamente do fundo, mesmo com meu nome na escritura como residente principal. Porque o adiantamento que meu pai deu estabeleceu propriedade parcial, que ele transferiu para o fundo no mês anterior à morte. A renúncia que a Emily assinou significa que ela reconheceu não ter direito a nenhum bem originado do seu pai, transferido em vida ou após a morte dele. Ela não pode alegar ignorância, porque o documento especificava claramente o que estava abrindo mão. Ela simplesmente não se deu ao trabalho de ler. Temos a assinatura e as iniciais dela em 6 lugares diferentes. O que ela realmente recebe então? O que estiver na conta conjunta no momento da separação. As contas dela. Os bens pessoais. O carro. E só. A casa. Seus veículos. As contas de investimento. As 2 propriedades de aluguel. Tudo é do fundo, e ela renunciou a qualquer direito sobre isso. O fundo também protege suas contribuições de 401k feitas durante o casamento, porque você as fazia com renda proveniente de ativos administrados pelo fundo. Não entendo como isso funciona. Seu pai era excepcionalmente cuidadoso. Ele fez você reestruturar sua situação profissional há 3 anos. Lembra quando ele ajudou a criar aquele negócio de consultoria para fins fiscais? Disse que economizaria uns 15 a 20% por ano? Eu lembrava. Meu pai tinha me apresentado ao contador dele, que montou uma LLC para o meu trabalho de consultoria de rede freelancer. Eu fazia uns 15 a 20 mil por ano com projetos paralelos por lá. Meu pai dizia que era bom para impostos e aposentadoria. Essa LLC pertence ao fundo. Seu empregador paga a LLC pelos serviços de consultoria, e a LLC te paga. Sua renda principal flui por uma estrutura complexa, mas legal, que tecnicamente a torna renda derivada do fundo. Suas contribuições pro 401k vieram dessa renda. É planejamento patrimonial criativo e estratégia fiscal, e a advogada da Emily vai odiar descobrir isso. Parece extremo. Seu pai viu muitos homens bons sendo destruídos em divórcios, inclusive o próprio sócio dele. Passou 40 anos construindo riqueza e não deixaria alguém levar metade só porque ficou tempo suficiente para coletar. A Emily vai ficar com o que tiver na conta conjunta, suponho que uns 8 ou 10 mil, e pode ficar com o Honda dela. E só. A conta conjunta tinha uns 8.200 na época. O carro da Emily era um Honda CR-V 2019, valendo uns 18 mil, com 12 mil ainda pendentes de financiamento. E agora? Você precisa de um advogado de família. Vou te indicar minha sócia, Diana. Ela já lidou com casos assim. Vai protocolar a resposta à petição da Emily e veremos o que acontece quando a fase de descoberta revelar a estrutura do fundo. Contratei Diana naquele mesmo dia. Ela analisou tudo e até sorriu. Essa é uma das proteções patrimoniais mais completas que já vi. Seu pai claramente sabia o que estava fazendo. A Emily vai achar que está prestes a ganhar metade de tudo até a descoberta revelar o fundo. Aí vai ficar muito interessante, muito rápido. Não sei se interessante é a palavra que eu usaria. Confia em mim. Mulheres que entregam papéis de divórcio em funerais porque não conseguiram esperar uma semana merecem exatamente o que vem a seguir. Passei a dormir no quarto de hóspedes de vez. Emily andava pela casa como se já tivesse ganhado na loteria. Começou a gastar mais, estourando os cartões pessoais, aparecendo com bolsas de grife e roupas novas, falando alto ao telefone com a Vanessa sobre como finalmente ficaria livre, como eu ia me arrepender de tê-la tratado assim e como ela merecia alguém que a valorizasse. Eu nunca a tratei mal. Só não banquei gastos ilimitados e me recusei a financiar os esquemas de pirâmide da amiga dela. Ela até começou a redecorar a casa, falando do que faria com a parte dela do dinheiro quando vendêssemos. De como compraria um bom apartamento no centro. Talvez viajasse. Faria aquela viagem para a Europa que sempre quis. Tudo às minhas custas. Ou assim ela pensava. Eu não disse nada. Só observei ela construindo essas fantasias elaboradas sobre a vida pós-divórcio. Ela contratou a Patrícia, uma advogada agressiva, famosa por arruinar homens em divórcios. Muito cara. Muito impiedosa. Muito eficiente. Patrícia mandou uma carta para Diana em 2 semanas exigindo que eu deixasse a casa imediatamente e começasse a pagar pensão temporária de $3.500 por mês enquanto o processo corria. A resposta da Diana foi uma obra-prima jurídica que basicamente dizia: o cliente permanecerá em sua residência, pois é o único residente legal e titular da escritura. Emily é hóspede e pode sair quando quiser. Não haverá pagamento de pensão temporária, pois o cliente contesta qualquer obrigação. Segue em anexo documentação referente à propriedade dos bens e classificação dos ativos matrimoniais. O anexo eram os documentos do fundo. Todos. As escrituras de criação de 9 anos atrás. Os papéis de transferência.
A renúncia assinada pela Emily. 2 dias depois, ela me ligou no trabalho, gritando no telefone. Como assim a casa está em um fundo? Que fundo? Você não pode simplesmente esconder bens em um fundo. Não estou escondendo nada. Meu pai criou esse fundo há 9 anos. Antes de a gente se conhecer. Tudo que ele possuía foi para lá. Isso é ilegal. Somos casados. Tudo que você herdou durante o casamento é bem conjugal. Não quando você assinou uma renúncia abrindo mão de qualquer direito sobre isso. Que renúncia? Eu nunca assinei renúncia nenhuma. Assinou, sim. Uns 5 anos atrás. No escritório do advogado do meu pai. Quando assinamos a papelada da casa. Dá uma olhada na página 4. Bem acima de onde você rubricou 6 vezes. Silêncio no telefone. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Que documentos? Não lembro de ter assinado nada assim. A escritura e os documentos de beneficiário da transferência da casa. O advogado do meu pai tem os originais com sua assinatura. A Diana tem as cópias. Você assinou em 6 lugares e rubricou cada cláusula. Está tudo documentado. Mais silêncio. Então a voz dela ficou menor. Eu não sabia o que estava assinando. Isso não é uma defesa legal, Emily. Você é adulta. Assinou documentos legais sem ler. A culpa é sua. Ela desligou. Ligou de novo 1 hora depois, com um tom completamente diferente. Chorando agora. O papel de vítima em ação. Isso não é justo. Fui sua esposa por 7 anos. Abri mão de oportunidades por esse casamento. Eu mereço metade do que construímos. Você merece metade do que construímos juntos. São os 8.200 da conta conjunta. Pode ficar com metade. 4.000 mais o seu carro, que ainda está pagando. Isso é o que construímos juntos. A casa vale mais de 500 mil dólares. Eu moro aqui há 7 anos. Essa casa era um investimento do meu pai, que ele me deixou usar. Você assinou um documento reconhecendo que não tinha direito a nada transferido dele para mim. Devia ter lido antes de assinar. Você me enganou. Isso foi planejado. Você e seu pai planejaram tudo para me ferrar. Não. Meu pai, morrendo, me protegeu exatamente desse tipo de situação. Ele te viu chegando de longe. Previu que você pediria o divórcio em até 1 semana depois da morte dele. Errou por 4 dias. Ela perdeu completamente o controle. Começou a gritar sobre advogados e juízes. Disse que ia me destruir financeiramente. Que eu era uma pessoa horrível. Que faria todo mundo saber o tipo de homem que eu realmente era. Deixei ela gritar até se cansar. Quando finalmente ficou sem fôlego, falei calmamente. Terminou? Ótimo. Não me ligue mais. Daqui pra frente, toda a comunicação será feita através dos advogados. Desliguei e bloqueei o número dela. A Patrícia tentou de tudo nas 6 semanas seguintes. Questionou a data de criação do fundo. Alegou que era fraude. Contestou a renúncia. Disse que a Emily assinou sob coação. Pediu auditoria financeira de 15 anos para procurar bens escondidos. Convocou o advogado do meu pai para depor, exigindo saber se o fundo foi criado especificamente para evitar divisão de bens conjugais. A Diana destruiu cada argumento. O fundo tinha sido criado 9 anos antes, com data notarial e registro no estado. Completamente legal e anterior ao casamento em vários meses. A renúncia foi assinada num escritório de advocacia, com um tabelião presente, e sem qualquer indício de coerção. Emily teve tempo para ler os documentos, foi convidada a contratar o próprio advogado para revisar, e mesmo assim assinou voluntariamente. A auditoria financeira mostrou exatamente o que a Diana havia dito. Todos os grandes ativos pertenciam ao fundo, quase nada de patrimônio conjugal. Os imóveis de aluguel foram o golpe mais duro para Emily. Ela não fazia ideia de que existiam. Meu pai os comprou em 1996 por 85 mil dólares cada. Quitou em 15 anos. E vinha recebendo aluguel em silêncio por décadas. Agora valiam cerca de 380 mil cada e geravam 3.400 dólares mensais de renda líquida. Tudo propriedade do fundo. Tudo protegido pela renúncia. A auditoria também revelou as contas de investimento do meu pai. Os 740 mil que ele mencionara para mim já tinham virado 890 mil quando tudo foi liquidado e transferido pro fundo após a morte dele. A advogada da Emily tentou argumentar que herança recebida durante o casamento é bem conjugal segundo a lei estadual. A Diana acabou com isso na hora, citando jurisprudência e a renúncia de beneficiária. Emily abriu mão explicitamente de qualquer direito sobre bens transferidos do falecido, incluindo, mas não se limitando a, herança, presentes e transferências de propriedade. Ela não pode agora exigir metade de uma herança a qual renunciou contratualmente. O juiz concordou. 2 meses depois do início do processo, a Patrícia desistiu do caso. Mandou uma fatura de 28.400 dólares para Emily e disse para ela procurar outro advogado. O caso é impossível de ganhar, e eu não levo clientes para julgamento quando sei que vão perder. Emily tentou se representar sozinha por 1 semana antes da realidade bater.
Ela estava morando na casa sem pagar aluguel enquanto o divórcio tramitava, mas a Diana entrou com pedido de posse exclusiva, e o juiz concedeu. Emily tinha 30 dias para sair. Ela me ligou de outro número, chorando e implorando. Eu não tenho para onde ir. Não consigo pagar um apartamento com o que ganho. Por favor, me dá mais tempo. Me ajuda. Você devia ter pensado nisso antes de me entregar os papéis no funeral do meu pai. Eu cometi um erro. Vou retirar a petição. Podemos resolver isso. Eu ainda te amo. Não, não ama. Você amava o que achava que ganharia com o divórcio. Muita diferença. Por favor, eu tô implorando. Tá implorando agora. Onde estava essa energia quando meu pai estava morrendo? Onde estava isso quando você planejava tudo com a Patrícia por 3 meses? Onde estava isso quando me entregou os papéis na recepção do funeral dele? Silêncio. Foi o que pensei. Você tem 30 dias. Comece a empacotar. Ela se mudou para a casa da Vanessa, começou a trabalhar período integral no estúdio de yoga e ainda fazia turnos noturnos numa loja de produtos naturais para conseguir pagar metade do aluguel no apartamento da amiga. Passou a postar frases tristes nas redes sociais sobre traição e homens que escondem quem realmente são. Vanessa escrevia textões sobre como o sistema jurídico é injusto com as mulheres e como os tribunais sempre favorecem homens ricos. Eu não postei nada. Só vivi minha vida. Ia trabalhar. Administrava meus imóveis. Passei a realmente aproveitar minha casa de novo. Sem alguém reclamando o tempo todo. 3 meses depois da morte do meu pai, o divórcio foi finalizado. Emily recebeu $4.100 da conta conjunta, depois de dividir 50-50. O CRV dela, com 12 mil ainda devidos. Seus pertences pessoais. E uma lição cara sobre ler documentos legais antes de assinar. Tempo total de casamento, 7 anos. Patrimônio total com que saiu, cerca de $22.000 em valor de carro e dinheiro, menos os $28.400 que devia para Patrícia. Ou seja, terminou $6.400 no negativo. O que eu mantive, a casa avaliada em $520.000. 2 propriedades de aluguel somando $760.890 em investimentos. O caminhão quitado do meu pai, valendo $45 mil. Meu 401k de $180 mil. E a satisfação de ver alguém que tentou me dar um golpe financeiro durante o meu luto sair praticamente sem nada. A Emily ainda tentou uma última manipulação na audiência final. Apareceu vestida de preto, como se estivesse de luto. Fez todo um discurso sobre como eu tinha mudado depois da morte do meu pai. Que fiquei frio e calculista. Disse que esperava que eu me curasse e voltasse a ser o homem com quem ela se casou. Que ainda me amava, mas não conseguia mais me alcançar. O juiz olhou para a linha do tempo do processo. Você pediu o divórcio no dia do funeral, enquanto ele ainda estava de luto. Sua compaixão parece bastante seletiva, senhora. Eu só queria dar a ele espaço para processar o luto, sem pressão, servindo papéis de divórcio numa recepção com 50 testemunhas? Não insulte a inteligência do tribunal. Petição deferida. Bens divididos conforme a renúncia pré-nupcial assinada pela requerente em 14 de maio, 9 anos atrás, quando a estrutura do fundo foi criada e explicada a ambas as partes. Ninguém me explicou nada. Eu fui enganada. Tudo isso foi feito para me roubar. Você assinou 6 páginas de documentos legais sem ler. Inclusive rubricou ao lado de cláusulas que diziam exatamente do que estava abrindo mão. Isso não é ser enganada, senhora. Isso é negligenciar os próprios interesses. Terminamos aqui. Oficial. Próximo caso. Saí daquele tribunal mais leve do que em anos. Como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse desaparecido. Vanessa tentou uma última vingança uma semana depois. Postou um textão nas redes dizendo que eu tinha abusado e manipulado a Emily por anos. Que roubei o futuro dela. Que era um narcisista que escondeu ilegalmente bens para fugir das responsabilidades. A Diana enviou uma notificação extrajudicial ameaçando o processo por difamação. O post sumiu em menos de 90 minutos. As redes da Vanessa ficaram fora do ar por 2 semanas depois disso. Emily me mandou uma última mensagem de outro número. Espero que esteja feliz. Você destruiu minha vida. Tirou tudo de mim. Espero que consiga viver com isso. Minha resposta: você destruiu sua própria vida quando achou que podia lucrar com o meu luto. Tudo o que eu fiz foi deixar você lidar com as consequências das suas próprias escolhas. E pare de me contatar, ou vou abrir um processo por assédio. Bloqueei esse número também. 6 meses depois, estou ótimo. As propriedades de aluguel geram renda o suficiente para cobrir praticamente toda a hipoteca e as despesas mensais. As contas de investimento crescem constantemente. Consegui uma promoção no trabalho, passando a ganhar 165 mil por ano. Estou namorando uma mulher chamada Sarah, fisioterapeuta. Ganha bem. E nunca me perguntou quanto eu tenho. Dividimos as contas dos jantares, e na semana passada, ela insistiu em pagar o próprio ingresso do cinema. Um verdadeiro sopro de ar fresco. Encontrei a Emily uma vez no mercado, uns 4 meses depois do divórcio. Ela parecia acabada. Cansada. Estressada.
Envelhecida. Trabalhar em 2 empregos para bancar metade do aluguel com a Vanessa faz isso com uma pessoa. Ela tentou se aproximar na sessão de hortifruti. Podemos conversar um minuto? Por favor. Não. Continuei andando. Não olhei para trás. E não me senti mal por isso. Pelo que ouvi de amigos em comum, ela está saindo com um cara que trabalha no varejo da Best Buy e mora com os pais aos 35. Posta fotos tentando parecer feliz. Mas quem a conhece sabe que ela está miserável. A Vanessa, pelo visto, já está no 3º marido. Um homem mais velho, com dinheiro. Que provavelmente vai acordar para a realidade quando descobrir com quem se casou. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir. Minha namorada riu de mim na frente das amigas. Você acha que eu apresentaria você para os meus pais? Então eu sorri, disse, não se preocupe, você não vai precisar e fui embora. Horas depois, a melhor amiga dela me contou o verdadeiro motivo. E aí, Reddit? 3 semanas atrás, eu achava que estava em um relacionamento sólido. Acontece que eu era apenas o plano reserva. Aqui vai como uma única risada em um bar destruiu 2 anos de mentiras e me libertou. Tenho 29 anos, sou homem e trabalho com marketing digital em uma agência de médio porte no centro da cidade. Estou lá há 5 anos. Comecei como redator júnior e fui subindo até virar gerente sênior de marketing. Ganho cerca de $85.000 por ano, não é salário de CEO, mas é um bom valor para minha idade e me permite viver confortavelmente. Tenho meu próprio apartamento. Bom, tecnicamente o banco ainda tem a maior parte dele. Mas já faço os pagamentos há 3 anos, e meu score de crédito é algo de que realmente me orgulho. Dirijo um Honda 2019 que já está quitado. Nada chamativo, mas é confiável e não faz barulhos estranhos. Não estou tentando me gabar aqui, só dando contexto. Tenho minha vida organizada. Não sou um encostado que ela precisou sustentar, nem um projeto que ela precisava consertar. Sou um adulto funcional que faz marmitas todo domingo, tem uma conta de aposentadoria e lembra de usar fio dental na maioria das noites. Por 2 anos, eu estive com Jéssica, 27 anos, que trabalha numa startup de tecnologia gerenciando produtos. A gente se conheceu na festa de aniversário de um amigo em comum, o Brandon, no verão. Ele tinha alugado um bar no terraço, e eu quase não fui, porque tinha tido uma semana puxada no trabalho e só queria desabar no sofá. Tyler me convenceu a ir, disse que eu precisava sair do meu buraco de ermitão e lembrar o que era se divertir. Jéssica estava lá com um grupo de amigas, encostada no corrimão que dava vista para as luzes da cidade. Ela tinha uma energia diferente, confiante, magnética, do tipo que atrai atenção sem precisar se esforçar. Começamos a conversar sobre trabalho, startups contra agências, os prós e contras da cultura corporativa. Ela era esperta, divertida, e tirou sarro da minha mania de organizar os temperos da cozinha em ordem alfabética. No fim da noite, trocamos números. Ela me mandou mensagem no dia seguinte perguntando se eu queria tomar um café. O café virou jantar. O jantar virou uma trilha no fim de semana. Em menos de um mês, a gente estava oficialmente junto. Olhando agora, consigo ver a fase de Love Bombing pelo que realmente era. Ela era atenciosa, carinhosa, sempre queria estar comigo. Dizia que eu era diferente dos outros caras com quem ela tinha saído. Dizia que amava o fato de eu ser estável e confiável. Na época, isso parecia um elogio. Agora entendo que era só um código para conveniente. Jéssica era tudo o que eu achava que queria. Ambiciosa, engraçada, cheia de histórias interessantes sobre o drama do trabalho e o mundo das startups. Ela falava sobre lançamentos de produtos, clientes difíceis, política de escritório, tudo com tanta paixão que até os assuntos mais chatos pareciam empolgantes. Em 3 meses de namoro, ela praticamente já morava no meu apartamento. Não oficialmente. Ela mantinha o próprio AP do outro lado da cidade por independência e por causa do contrato de aluguel, mas dormia lá, no máximo, umas 5 noites por mês. A escova de dentes dela estava no meu banheiro. As roupas ocupavam metade do meu armário. A coleção de plantas dela dominava o parapeito da janela da sala. A gente entrou num ritmo confortável que parecia um relacionamento de verdade. Todo domingo, íamos juntos ao Trader Joe's comprar as compras da semana. Eu cuidava da lista principal enquanto ela pegava os lanches e as compras por impulso. Voltávamos para casa, descarregávamos tudo, e eu começava a preparar as refeições da semana enquanto ela supervisionava do sofá, comentando minhas habilidades com a faca. Durante a semana, cozinhávamos juntos. Quer dizer, eu cozinhava, e ela ficava sentada no balcão com uma taça de vinho, contando como tinha sido o dia. Eu não me importava. Na verdade, eu gostava de cozinhar, achava relaxante depois de um dia inteiro olhando planilhas de marketing. Ela sempre elogiava a comida, postava fotos no Instagram com legendas tipo, namorado que cozinha, #abençoada. Depois do jantar, a gente desabava no sofá e maratonava alguma série do momento.
Começamos com The Office, depois Parks and Rec, e mais tarde mergulhamos em documentários de crimes reais porque ela era fascinada por psicologia. Às vezes eu pegava no sono no sofá, e ela me acordava por volta da meia-noite para irmos pra cama de verdade. Nos fins de semana, o ritual era o brunch num lugar chamado The Daily Grind, que fazia uma rabanada incrível e servia grãos de café importados. A gente sempre sentava na mesma mesa, perto da janela. O pessoal já sabia nossos pedidos. Parecia o relacionamento dos sonhos, sabe? Como se estivéssemos construindo uma vida juntos, com rotina, piadas internas e planos pro futuro. Eu achava que conhecia ela de ponta a ponta. Achava que estávamos caminhando para algo permanente. Tinha até começado a olhar anéis de noivado uns 2 meses atrás. Nada muito caro, mas algo bonito. Algo que fizesse ela dizer sim sem hesitar. Meu melhor amigo Tyler era meu irmão de alma desde a faculdade. Passamos por tudo juntos. Reprovações em economia em que estudávamos a noite toda antes das provas, términos horríveis em que pedíamos pizza e jogávamos videogame até as 4 da manhã, o divórcio infernal dele 3 anos atrás, quando a ex levou metade de tudo, até o cachorro que ele tinha antes de conhecer ela. Hoje ele trabalha com segurança de num grande banco, ganha bem resolvendo vulnerabilidades cibernéticas, e tem o irritante hábito de sempre estar certo sobre as pessoas. Tipo, assustadoramente certo. Ele conhece alguém por 5 minutos e já prevê a personalidade inteira da pessoa. Quando apresentei Jéssica para ele, 1 mês depois de começarmos a namorar, ele foi educado, mas distante. Fez conversa formal, perguntou sobre o trabalho e os interesses dela, mas dava para sentir que algo o incomodava. Quando ela foi embora para encontrar as amigas, ele me chamou de lado enquanto jogávamos sinuca no Murphy's, nosso bar favorito, aquele com chão grudento e cerveja barata. Tem algo estranho nela, ele disse, mirando na bola 7. O que você quer dizer? Ela é ótima. Você mal falou com ela. Exatamente. Ela tem uma vibe diferente, cara. Como se estivesse sempre atuando para uma plateia. Tudo parece um pouco ensaiado demais. O jeito que ela ri, o jeito que toca seu braço quando fala, até as perguntas que faz, tudo parece calculado. Calculado. Ri. Ela só é confiante. Tem diferença entre confiança e manipulação, irmão. Ele encaçapou a 7 e foi pra 12. Não tô dizendo que ela é mal ou algo assim. Só tô dizendo pra você ficar esperto. Meu instinto diz que essa garota tem um plano. Deixei pra lá. Tyler ficou amargurado depois do divórcio. A ex dele parecia perfeita por 2 anos antes de ele descobrir que ela vinha esvaziando as contas e preparando a fuga. Claro que ele veria bandeira vermelha em todo lugar. Era como um veterano de guerra que se assusta com fogos. O trauma deixou ele desconfiado de todo mundo. Você disse a mesma coisa sobre a Amy, e ela era ótima, lembrei. Amy era ótima pra você naquele momento, mas vocês queriam coisas diferentes, ele respondeu. Eu falei isso 6 meses antes de vocês terminarem. Ele tinha razão, mas eu não ia admitir. Olhando agora, com clareza, vejo que havia sinais. Coisas pequenas que não batiam. Inconsistências que eu ignorei porque estava apaixonado e não queria ver a verdade. Sinal vermelho número 1. Jéssica nunca quis que eu conhecesse os pais dela. Toda vez que eu tocava no assunto, e foram pelo menos umas 12 vezes em 2 anos, ela tinha uma desculpa pronta. Eles são super tradicionais e antiquados, ela dizia. Quero esperar até estarmos mais sérios, até ter certeza de que isso vai mesmo para algum lugar. 2 anos já me pareciam algo bem sério, mas eu não insisti. Achei que a gente chegaria lá eventualmente. Ela já tinha me mostrado fotos dos pais, contado histórias sobre como foi crescer na casa deles, no subúrbio, e falava das tradições de família nas festas de fim de ano. Mas toda vez que eu sugeria realmente conhecê-los, a conversa de algum jeito mudava de rumo, ou ela ficava na defensiva e me acusava de estar apressando as coisas. Os aniversários dos pais passavam, eu sugeria mandar flores ou um cartão. Ela dizia que eles não gostavam de receber presentes de estranhos. A cirurgia da mãe dela no ano passado? Ela foi sozinha. Disse que o hospital tinha regras rígidas para visitas. O jantar de aniversário de casamento dos pais? Só família, você entende. Natal? Ela os visitava sozinha, voltava com os presentes que eles tinham dado, mas eu nunca era convidado. Sinal vermelho número 2. Ela passava uma quantidade absurda de tempo com as amigas da faculdade. Eram várias noites das garotas por semana, às vezes 3 ou 4 seguidas. Finais de semana inteiros em viagens das quais eu não participava. Viagens para vinícolas, retiros em spas, passeios de compras em outlets a 3 horas de distância. O celular dela não parava de vibrar com mensagens de grupo durante o jantar, durante filmes, até nos momentos íntimos. Ela pedia desculpas, mas nunca largava o telefone. Desculpa, o grupo tá uma loucura agora, dizia rindo, digitando sem parar enquanto eu ficava ali, me sentindo como um figurante no meu próprio relacionamento. Eu me convencia de que aquilo era saudável, que ela só estava mantendo a independência, a própria vida social fora do namoro, e que eu não queria ser o tipo controlador que exige toda a atenção da namorada. Eu também tinha meus amigos, o Tyler e o pessoal da liga de futebol. Tinha meus próprios hobbies, estava montando uma academia em casa no quarto de hóspedes, aprendendo a fazer um bom café coado e me aventurando em fotografia.
Eu não precisava que ela estivesse disponível o tempo todo. Mas, olhando agora, aquele tempo com as amigas era estranhamente secreto. Ela nunca dizia exatamente para onde iam ou o que iam fazer. Só respondia jantar e drinks ou vamos sair para colocar o papo em dia. Quando eu perguntava no dia seguinte como tinha sido, ela dava respostas vagas e logo mudava de assunto. Achei que era apenas uma pessoa reservada. Agora eu sei que era porque metade desses encontros provavelmente incluía o tal do Connor. Ela agia de um jeito estranho com o celular. Nada muito óbvio. Ela não colocava senha nem escondia o aparelho debaixo do travesseiro. Mas sempre virava a tela automaticamente quando aparecia alguma notificação. Atendia ligações em outro cômodo, mesmo quando dizia que era só a mãe ou um colega de trabalho. Fechava os aplicativos assim que eu entrava na sala, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Uma vez, peguei o celular dela por engano achando que era o meu. Os dois eram iPhones pretos, estavam no balcão, e ela praticamente pulou para arrancar o aparelho da minha mão. "Esse é o meu!" Ela gritou, antes de dar uma risada nervosa. Desculpa, reflexo. Privacidade, sabe? Quando comentei casualmente sobre isso, tipo, ei, você anda meio tensa com o celular ultimamente, tá tudo bem, ela me acusou de ser controlador e paranoico. Disse que eu estava demonstrando comportamentos masculinos tóxicos por prestar atenção demais no uso do telefone dela. Fez eu me sentir um namorado horrível só por ter notado. Então, recuei. Parei de reparar. Dei o benefício da dúvida. Eu estava tão desesperado para não ser aquele cara, o ciumento, inseguro, controlador, que ignorei bandeiras vermelhas gritantes em nome de parecer confiável e maduro. 4 meses atrás, ela fez uma viagem de trabalho para Miami, para uma conferência. Me mandou fotos do hotel, do centro de convenções, dela com algumas colegas jantando. Pediu para eu regar a planta do escritório enquanto estivesse fora. Eu até ajudei a reservar o voo, porque ela estava estressada com prazos do trabalho. 3 meses atrás, começou a trabalhar até mais tarde com frequência. Às vezes ficava até 9 ou 10 da noite. Vida de startup, ela suspirava quando finalmente chegava em casa. Eu deixava o jantar pronto. Ela comia, tomava banho e desabava na cama. A gente passou de ter intimidade 3 ou 4 vezes por semana para talvez uma a cada 2 semanas. Quando tentei conversar sobre isso, ela disse que estava exausta e sobrecarregada. Eu acreditei. 2 meses atrás, mencionei pro Tyler, enquanto a gente comia asinhas e via o jogo. Você tem certeza disso? Ele perguntou, com aquele olhar. Tenho. Por que não teria? Você parece ser o único que se esforça nesse relacionamento. Quando foi a última vez que ela fez algo atencioso por você? Tive que pensar. Pensar de verdade. E percebi que não lembrava. Todas as viagens tinham sido planejadas por mim. Todos os jantares legais foram ideia minha. Todo gesto carinhoso partia do meu lado. Mas o amor não é uma competição, certo? Errado. A noite em que tudo desmoronou era para ser leve e tranquila. Jéssica me mandou mensagem por volta das 6, enquanto eu terminava uma proposta de projeto no trabalho. No Crafted Barrel com as amigas da faculdade. Encontra a gente por volta das 8. Sem quer vir, ou adoraria que você viesse. Apenas uma afirmação. Uma expectativa. Eu devia ter notado o tom, mas fiquei feliz por finalmente ser incluído. Achei que era um progresso de verdade. Depois de 2 anos sendo deixado de fora de partes enormes da vida dela, finalmente ser convidado para o círculo de amigas parecia um avanço. Como se ela finalmente estivesse pronta para unir nossos mundos. Talvez conhecer os pais não estivesse tão distante. Terminei o trabalho, fui para casa e vesti uma calça jeans escura e uma camisa social que eu sabia que ela gostava. Nada extravagante, mas queria causar uma boa impressão. Eram as amigas de faculdade dela, pessoas que a conheciam há anos. A opinião delas importava. Eu queria que vissem que ela tinha feito uma boa escolha. Que eu era um bom partido. Alguém digno de estar na vida dela. Cheguei ao Crafted Barrel pontualmente às 8. É um desses bares descolados do centro, com tijolos expostos, iluminação industrial, cervejas artesanais e porções minúsculas que custam $18. Não é meu tipo de lugar. Sou mais do tipo que curte bar de esportes. Mas eu sabia que Jéssica gostava daquele clima. Encontrei ela numa mesa no canto, cercada por 6 ou 7 pessoas. Em sua maioria, mulheres entre 25 e 30 anos, todas vestidas naquele estilo casualmente elegante que provavelmente levou 1 hora para montar. E um cara que eu não conhecia. Alto, uns 30 e poucos, usando uma polo justa que provavelmente custava mais do que minha roupa inteira, e um relógio caro refletindo a luz fraca do bar. Ele estava sentado bem ao lado de Jéssica, perto demais para o meu gosto, com o braço apoiado no encosto da cadeira dela. Ela me viu chegando e acenou. Não se levantou, não me deu um beijo, nem veio me cumprimentar. Só acenou de longe, como se eu fosse um colega que ela reconheceu do outro lado do salão. Não o namorado de 2 anos que atravessou o trânsito por 20 minutos para conhecer as amigas dela. Gente, esse é meu namorado, ela disse sem entusiasmo. Nem mencionou meu nome, como se eu fosse um acessório genérico. Senta aí. Primeiro sinal que eu ignorei, tentando parecer tranquilo, sem ciúmes nem controle.
A única cadeira vaga era na ponta da mesa, basicamente o exílio social, de onde você não consegue participar da conversa principal. Me acomodei, sorri, tentei fazer contato visual, ganhar algum reconhecimento. Recebi alguns acenos educados e sorrisos forçados. Quando o garçom veio, pedi uma água. Queria ficar lúcido, presente, causar boa impressão. Todo o resto já tinha bebidas pela metade. Copos com marcas de batom, gelo derretendo, fatias de limão. Eles estavam no meio de uma história sobre uma viagem a Miami no ano passado. Piadas internas, referências a pessoas que eu não conhecia, todo mundo rindo de lembranças compartilhadas. Eu fiquei ali, apenas acenando, sorrindo, me sentindo completamente deslocado. Jéssica mal olhava para mim. Estava totalmente envolvida na conversa com os amigos, especialmente com o cara da camisa polo, que não parava de tocar o braço dela enquanto falava. Tentei participar algumas vezes da conversa, fiz perguntas sobre a viagem, comentei sobre o clima do bar, tentei ser simpático. Recebi respostas educadas, mas frias. Como se estivessem apenas tolerando minha presença, sem real interesse em me incluir. Depois de uns 20 minutos daquilo, uma das amigas de Jéssica, uma loira chamada Melissa, que eu já tinha conhecido uma vez, virou para mim com um sorriso curioso e perguntou: "Então, quando é que você vai finalmente conhecer os pais da Geis? Vocês estão juntos há uma eternidade, né? Tipo, 2 anos?" A pergunta ficou no ar. Todos ficaram em silêncio. Senti todos os olhares se voltando para mim, e depois para Jéssica. Comecei a responder, abri a boca para dizer algo casual, tipo em breve, espero ou estamos vendo isso. Mas antes que eu dissesse qualquer palavra, Jéssica riu. Não foi uma risada nervosa, nem um desvio constrangido. Foi uma risada verdadeira, cheia, debochada, daquelas que cortam o barulho do bar e atravessam o peito como uma lâmina. Ela olhou para Melissa, depois para mim, e disse com um sorriso de canto: "Você realmente acha que eu apresentaria ele pros meus pais?" A mesa ficou completamente muda. Senti meu rosto esquentar. Aquela sensação que vem quando você é humilhado em público e todo mundo fica esperando para ver se você vai chorar ou revidar. O cara da polo de repente ficou vidrado no celular. Outra amiga olhou pro copo como se ele escondesse os segredos do universo. Alguém tossiu, constrangido. Jéssica apenas girava a taça na mão, com um sorrisinho, como se tivesse acabado de contar uma piada que só ela entendia. Como se tivesse acabado de entregar o punchline da história mais engraçada do mundo. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim, observando, esperando. Será que eu ia gritar? Fazer um escândalo? Fingir que não ligava? Eu não fiz nada disso. Eu olhei para ela. Olhei de verdade. E pela primeira vez em 2 anos, senti que estava vendo uma completa estranha. Essa não era a mulher com quem eu vinha construindo uma vida. Era alguém que me via como piada, como entretenimento pros amigos, como algo inferior. A clareza veio instantânea e cruel. Eu sorri. Não um sorriso falso, nem de mágoa. O tipo de sorriso que você dá quando finalmente entende a piada da qual fazia parte sem saber. "Não se preocupe", eu disse calmamente. "Você não vai precisar." Então me levantei, tirei uma nota de 20 do bolso, pelo copo de água que pedi, deixei sobre a mesa e fui embora. Ouvi alguém atrás de mim, talvez a Melissa, talvez outra pessoa, sussurrar: "Cara, que porra foi essa?" Mas eu não olhei para trás. Não precisava ver a cara da Jéssica. Não precisava de explicação, nem de desculpas. Não precisava presenciar a conversa constrangedora que viria depois. Só saí andando pelo bar lotado, passei pelo balcão de entrada e fui direto pro estacionamento, onde o ar frio da noite bateu no meu rosto como um chamado para acordar. Entrei no carro, fiquei ali por um momento com as mãos no volante, só respirando. Minhas mãos tremiam, não exatamente de raiva, mas de pura descarga de adrenalina. Aquela resposta natural do corpo, de luta ou fuga, quando algo ameaça a sua sobrevivência. Porque era isso mesmo. Uma ameaça. Um ponto sem volta. Um momento de verdade tão cristalina que cortou 2 anos de auto-engano em um segundo. Dirigi para casa no modo automático, sem realmente enxergar as ruas, os semáforos ou os carros ao redor. Apenas revivendo aquele instante repetidas vezes, como um vídeo travado no mesmo quadro. A risada. O sorriso debochado. O jeito casual com que ela disse aquilo, como se fosse óbvio. Como se todos na mesa já soubessem que eu não era bom o bastante. Como se eu fosse o único idiota que acreditava no contrário. A realização caiu como um peso esmagador, 2 anos da minha vida desperdiçados com alguém que me via como uma piada. Como um acessório conveniente. Um cara confortável, mas não digno o suficiente para ser apresentado à família. Não digno de fazer parte da vida real dela. Apenas digno de dividir as contas, de estar disponível quando ela precisasse de apoio emocional, de cozinhar o jantar, de preencher o espaço vazio na cama. Estacionei no condomínio, desliguei o carro e fiquei ali, no escuro, por uns 10 minutos. Só processando. Tentando entender como não percebi. Como pude ser tão cego? O que mais eu tinha deixado passar? O que mais ela tinha escondido? O que mais eu fui o último a saber? Todas aquelas desculpas sobre os pais tradicionais. Mentira. Todas as vezes que disse que em breve eu os conheceria.
Manipulação. Ela nunca planejou me apresentar. Eu nunca fiz parte da vida real dela. Eu era só conveniente. Achei que ela fosse mandar mensagem na hora. Ligar. Mandar um áudio desesperado. Dar alguma desculpa sobre estar bêbada, brincando ou não ter falado sério. Pedir para eu voltar para ela explicar. Era o que qualquer pessoa que se importasse faria, certo? Entrei em casa, sentei no sofá, no escuro, e esperei. O celular ficou completamente em silêncio. Passou 1 hora, depois 2, depois 3. Cada minuto parecia uma eternidade. Revi aquele momento incontáveis vezes, procurando outra interpretação, outro ângulo, qualquer coisa que tornasse aquilo menos cruel do que foi. Eu repassei tudo, quadro a quadro. A risada. O sorriso. A crueldade casual e fria por trás de cada gesto. Como eu não tinha enxergado isso antes? O que mais eu ignorei? Eu era só um tampão? Um corpo quente para ocupar espaço até aparecer alguém melhor? Às 23h47, o celular vibrou. Mas não era Jéssica. Era a melhor amiga dela, Lauren. A gente sempre se deu bem. Foi ela quem disse pra Jéssica que eu era um cara legal quando começamos a sair. Ela que tinha me recomendado. Parecia calma, sensata, do tipo que não se mete em drama. A mensagem dizia: Ei, preciso te contar uma coisa. Pode me ligar? Fiquei encarando aquela mensagem por 1 minuto inteiro. Meu estômago estava em nó. Parte de mim não queria saber. Parte de mim precisava saber. Liguei. Ela atendeu no primeiro toque. Oi, disse, com a voz tensa, trêmula, como se tivesse chorado. O que está acontecendo? Perguntei. Sinto muito pelo que aconteceu hoje, ela disse de imediato. Aquilo foi completamente errado. Eu falei com a Geis no estacionamento depois que você saiu. Mas tem mais coisa que você precisa saber, e eu não consigo mais ficar calada. Meu estômago afundou. Como assim? Houve uma pausa longa. Então ela disse, a Jéssica está saindo com outro cara há uns 6 meses. O mundo girou. Eu não conseguia respirar. O quê? O nome dele é Connor. Ele trabalha com finanças, ela conheceu num evento de networking em abril. Ela vive dizendo pra gente que vocês praticamente já terminaram. Que você é só, sei lá, conveniente. Ela diz que está esperando o momento certo para terminar com você. Mas, sinceramente, acho que ela só gosta de ter você por perto. Segurança financeira, apoio emocional, essas coisas. Eu não consegui falar. 6 meses. Eu não sabia o quanto isso era sério até hoje, continuou Lauren, com a voz ficando mais firme. Depois que você saiu, ela ficou rindo de você. Ela disse que você é bom demais para criar confusão. Que você só aceitaria o que ela dissesse. A voz de Lauren tremia. E eu simplesmente não consegui mais ficar calada com isso. Você não merece isso. 6 meses consegui finalmente dizer. Sim. Sinto muito mesmo. Eu achei que você sabia. Achei que talvez tivessem algum tipo de acordo. Mas o que aconteceu hoje deixou bem claro que você não fazia ideia. E isso não está certo. Agradeci a ela. Não lembro exatamente o que mais disse. Minha mente era puro ruído. Fiquei sentado no escuro até as 3 da manhã, só tentando entender. 6 meses. Meio ano. Todas aquelas noites de trabalho até tarde. Todos aqueles fins de semana com as amigas. Todas as vezes que ela parecia distante, distraída ou cansada demais. Ela estava com ele. A viagem de trabalho para Miami. Provavelmente com o Connor. O cara da camisa polo no bar naquela noite. Tinha que ser ele. Cada desculpa. Cada mentira. Todas as vezes em que confiei e engoli minhas dúvidas. Tudo era real, meu instinto gritou o tempo todo, e eu ignorei porque queria acreditar que éramos felizes. Fui um completo idiota. Mas então parei de sentir pena de mim mesmo e comecei a planejar. Na tarde seguinte, Jéssica finalmente mandou mensagem. Ei, podemos conversar? Acho que você exagerou ontem à noite. Exagerei. Como se o problema fosse eu. Como se o fato de ela me humilhar em público e manter outro relacionamento secreto fosse apenas um mal-entendido que eu tinha levado a sério demais. Não respondi. Em vez disso, liguei pro Tyler. Expliquei a situação. Perguntei a ele, hipoteticamente, sobre armazenamento em nuvem compartilhado, se alguém poderia acessar o backup de outra pessoa. Ele ficou em silêncio por um segundo. O que você tá pensando? Eu e a Jéssica usamos o mesmo plano familiar do iCloud há mais de 1 ano. Ideia dela, para economizar. Isso significa que eu posso acessar o backup de fotos dela? Tecnicamente, sim. Se você souber a senha. Eu sei. Ela usou meu notebook centenas de vezes, e a senha ficou salva. Tyler ficou quieto por um momento. Olha, cara, não vou te dizer o que fazer. Mas tenha cuidado. E o que quer que encontre, tire print de tudo antes de fazer qualquer outra coisa. Entendido. Valeu. E desculpa por você estar certo sobre ela. Eu também.
Desliguei e abri o notebook. Minhas mãos estavam firmes agora. Sem tremor. Sem dúvida. Só uma clareza fria. Entrei na conta do iCloud e cliquei em fotos. E lá estava. Centenas de imagens. Talvez milhares. Todas sincronizadas do celular dela. Connor e Jessica em restaurantes chiques nos quais eu nunca tinha estado. Connor e Jessica numa praia no México, a tal viagem de trabalho de 3 meses atrás. Connor e Jessica em quartos de hotel com pétalas de rosa na cama. Connor e Jessica na casa do lago da família dele, pelos móveis e o cenário. Os dois usando suéteres combinando de Natal. O braço dele em volta da cintura dela. Ela inclinada para ele com um sorriso que eu reconheci, o mesmo que ela costumava me dar. Havia capturas de tela das conversas deles. Planos de viagem. Piadas internas. Ele chamando ela de baby, ela respondendo com emojis de coração. Um relacionamento inteiro documentado e guardado ali, diante de mim. A viagem para Miami? Connor estava lá. Achei fotos dos dois na praia, em clubes, na cama juntos. As noites de trabalho até tarde? Encontros com Connor. Os fins de semana com as amigas? Metade incluía o Connor. Senti enjoo. Mas também uma sensação de validação. Não era coisa da minha cabeça. Eu não era paranoico nem inseguro. Era real, uma prova concreta do tamanho do papel de bobo que ela me fez. Passei 2 horas baixando tudo. Cada foto, cada captura, cada pedacinho de evidência. Organizei tudo por data numa pasta na área de trabalho. Depois saí da conta e limpei o histórico do navegador. Ela me ligou naquela noite. Não atendi. Deixou uma mensagem de voz. A voz doce, mas com um toque de impaciência. Olha, me desculpa por ter te envergonhado. Eu bebi demais e não estava pensando direito. Podemos, por favor, conversar? Sinto sua falta. Respondi por mensagem, podemos conversar amanhã. Café no Brua Vaquening, 14 horas. Ela respondeu na hora. Ok. Obrigada. Eu te amo. Fiquei olhando para aquelas 3 palavras. Eu te amo. Será? Será que algum dia amou? Ou eu era só o plano reserva estável enquanto ela explorava as opções? Não respondi. No dia seguinte, cheguei à cafeteria 15 minutos antes. Pedi meu café de sempre, peguei uma mesa no canto e esperei. Jéssica chegou 17 minutos atrasada, usando o vestido azul que eu tinha comprado para ela de aniversário. Sentou-se na minha frente, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse me destruído 2 dias antes. Oi, disse animada, estendendo a mão por cima da mesa. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava totalmente errada. Bebi demais e não estava pensando com clareza. Afastei a mão. Fala do Connor. O rosto dela ficou completamente branco. Toda a cor sumiu como se alguém tivesse puxado o ralo. O quê? Connor. O cara com quem você está há 6 meses. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Quem? Quem te disse isso? Importa. Não é o que você tá pensando, disse rápido, os olhos indo de um lado pro outro, como se procurasse uma saída. A gente é só amigo, ele é. Para. Peguei o celular, abri a pasta com as fotos organizadas na noite anterior e deslizei o aparelho pela mesa até ela. Tem umas 300 fotos que dizem o contrário. A mão dela tremia quando pegou o telefone. Rolou a tela por uns 5 segundos e largou o aparelho, os olhos marejados. Como você? Plano familiar do iCloud, respondi calmo. Você é péssima com tecnologia, aliás. Devia trocar a senha. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade dessa vez, não as manipuladoras que ela usava quando queria algo. Eram lágrimas de pânico. De desespero. Eu não queria que isso acontecesse, ela disse, a voz quebrando. Eu e o Connor só, a gente se conectou. Nos conhecemos nesse evento, começamos a conversar e acabou acontecendo. Mas eu me importo com você. Eu não queria te machucar. Você não queria me machucar, repeti devagar. Mas me humilhou na frente dos seus amigos, passou 6 meses mentindo pra mim e me fez acreditar que tínhamos um futuro enquanto planejava sua vida com outro. Eu estava confusa, ela disse, elevando o tom. Eu não sabia como terminar. Você é tão bom pra mim. Tão estável, tão gentil e conveniente, completei por ela. Essa foi a palavra que a Lauren usou. Ela estremeceu como se eu tivesse dado um tapa. Ela não tinha o direito. Tinha, sim. Ela foi uma amiga melhor pra mim do que você jamais foi como namorada. Levantei. Acabou, Jéssica. Quero você fora do meu apartamento até o fim da semana. Vou ficar na casa do Tyler até você sair. Deixe a chave no balcão quando terminar. Ela segurou minha mão sobre a mesa, as unhas cravando na minha pele. Por favor, a gente pode conversar sobre isso? Eu termino com o Connor agora. Faça o que você quiser. Eu cometi um erro. Por favor, não jogue fora 2 anos. Puxei minha mão de volta. Você já jogou fora.
Eu só estou limpando a bagunça. Você não pode fazer isso. Na verdade, posso. Já falei com o proprietário hoje cedo. O contrato está só no meu nome. Você não tem direito legal de ficar. Então arruma suas coisas e sai da minha vida. Deixei ela ali, chorando sobre o café frio. Eu realmente tinha ligado para o proprietário aquela manhã e explicado a situação. Ele foi compreensivo, disse que eu tinha todo o direito de pedir para ela sair, já que não estava no contrato e nunca pagou o aluguel. Jéssica se mudou em 3 dias. Lauren ajudou ela a empacotar tudo e me mandava mensagens com atualizações para eu saber quando seria seguro voltar. Ela tá levando a cafeteira, dizia uma mensagem. Eu não ligava. Ela podia levar o que quisesse. Eu só queria que fosse embora. Ela tá chorando e perguntando se você vai falar com ela, dizia outra. Não. Ela se foi. Deixou a chave no balcão, como você pediu, dizia a última. Ela tá um caco. Mas você fez a coisa certa. Tenho orgulho de você. Bloqueei Jéssica em tudo. Telefone, redes sociais, e-mail. Bloqueei até o Connor, embora nunca tivéssemos falado, e nunca falaríamos. Eu precisava de um corte limpo. Sem lembranças. Sem tentação de conferir como ela estava. Durante 2 semanas, foquei no trabalho, treinei mais pesado do que em anos e comecei a reorganizar o apartamento. Apaguei todos os vestígios dela, doei as almofadas decorativas que ela insistia em ter, troquei a cortina do chuveiro que ela escolheu, comprei lençóis novos. Então a Lauren me mandou mensagem. Você está sentado. Meu coração afundou. O que foi agora? O Connor terminou com a Jéssica. Eu realmente caí na risada. Estava na seção de frutas do Trader Joe's, e as pessoas olharam, mas não deu para conter. Por quê? Aparentemente, ele não sabia que ela ainda estava num relacionamento com você. Ela contou para ele que vocês tinham terminado no ano passado, que só estavam dividindo o aluguel. Quando ele descobriu a verdade, acho que alguém do nosso grupo contou, ele surtou, chamou ela de mentirosa e traidora e bloqueou em tudo. Bem feito, eu disse. E era verdade. Tem mais, continuou Lauren. Ela tentou voltar para a casa dos pais. Eles expulsaram ela. O quê? Por quê? A mãe dela descobriu tudo. Aliás, os pais da Jéssica te adoravam. Achavam que você ia pedir ela em casamento. A mãe perguntava de você o tempo todo. Quando souberam o que ela fez, a mãe disse que estava envergonhada de chamá-la de filha, que não criou uma mentirosa e uma traidora. O pai apoiou. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim se sentia vingada. Outra parte, só triste. Triste pelo tempo que perdi. Triste pela pessoa que achei que ela era. Triste pelo futuro que imaginei e nunca vai existir. E onde ela está agora? Perguntei. Na casa da Melissa. Aquela amiga que fez a pergunta que começou tudo. Perfeito. A ironia era perfeita. Já fazem 3 semanas desde que saí daquele bar. 3 semanas desde que a risada da Jéssica decidiu tudo por mim. Ela anda tentando me contatar por amigos em comum, pedindo outra chance. Dizendo que aprendeu a lição e amadureceu. Em 3 semanas. Claro. Na semana passada, saí no meu primeiro encontro desde tudo isso. O nome dela é Raquel. A gente se conheceu no Inge. Ela é professora do 4º ano, adora trilhas e tem um Golden Retriever chamado Biscuit. No primeiro encontro, conversamos por 3 horas e fechamos o restaurante. A conversa fluiu naturalmente. Ela fazia perguntas e realmente ouvia as respostas. Ria das minhas piadas sem me fazer sentir o palhaço da história. No segundo encontro, ela perguntou. Então, quando vou conhecer seus amigos? Quero conhecer as pessoas importantes para você. Eu sorri. Quando você quiser. Ela apertou minha mão do outro lado da mesa. Boa resposta. Ainda não estou totalmente curado. Alguns dias ainda penso na Jéssica. No que não vi. Em como alguém pode mentir por 6 meses e dormir ao seu lado todas as noites. Em todos os sinais que ignorei. Em todas as bandeiras vermelhas que racionalizei porque queria acreditar que éramos felizes. Mas estou chegando lá. E agora eu sei o que não aceito mais. Não vou ser o plano reserva de ninguém. Não vou ser piada de ninguém. Não vou ser conveniente. Não vou ser escondido como um segredo vergonhoso. Lauren me disse ontem que a Jéssica tem postado stories enigmáticos no Instagram. Frases tristes sobre perder quem amava, se eu pudesse voltar no tempo e o maior arrependimento da vida. Eu não vi. Nem preciso. Esse capítulo está encerrado. Tyler me chamou para sair no fim de semana passado. Só nós 2. Asinhas e basquete, como nos velhos tempos. Sabe o que eu respeito? Ele disse no intervalo. Você não implorou. Não tentou reconquistar. Não fez cena. Só cortou suas perdas e foi embora. A maioria dos caras teria tentado lutar por ela ou causar um drama. Lutar pelo quê? Perguntei. Ela fez a escolha dela. Eu só respeitei e fiz a minha. Exato. É por isso que você vai ficar bem. Você sabe o seu valor. E ele estava certo.
Por 2 anos, deixei a Jéssica definir meu valor. Deixei ela me fazer sentir que eu não era bom o bastante para conhecer os pais dela. Que eu devia me sentir sortudo por ela estar comigo. Agora eu sei melhor. Tenho 29 anos, uma boa carreira, meu próprio lugar, trato as pessoas com respeito e sei ser um bom parceiro. Isso não é motivo de vergonha. Não é algo para esconder dos pais. É algo para se orgulhar. A perda é dela, não minha. Raquel e eu temos nosso terceiro encontro neste fim de semana. Ela quer ir a um museu de arte no centro e depois jantar num restaurante novo que quer experimentar. Já está falando em me apresentar à irmã e à colega de faculdade. Ela não me esconde. Não sente vergonha. Não me usa como tapa-buraco. Ela me vê. De verdade. E é isso que eu mereço. É isso que todo mundo merece. Então, para quem está lendo isso e passou por algo parecido, para quem já se sentiu pequeno, grato por migalhas de afeto, culpado por duvidar, ouça seu instinto. As bandeiras vermelhas que você ignora são reais. Aquela voz dentro da sua cabeça dizendo que algo está errado está certa. Não espere pela humilhação pública como eu esperei. Não desperdice anos da sua vida com alguém que te enxerga como conveniente, e não essencial. Saiba o seu valor. E quando alguém te mostrar quem realmente é, acredite da primeira vez. Quanto a Jéssica, espero que ela descubra o que está quebrado dentro dela. Espero que entenda que não dá para construir uma vida baseada em mentiras e esperar que ela permaneça de pé. Espero que um dia ela aprenda a realmente amar alguém, e não apenas usá-lo. Mas essa é a jornada dela. A minha está apenas começando. E, pela primeira vez em 2 anos, eu realmente estou animado com o caminho que ela vai seguir. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.